Boa noite, somos o grupo 14. Falaremos sobre sincronização da ovulação para realização da inseminação artificial em tempo fixo e ATF em bovinos de corte. Nosso grupo é composto por Jéssica, Solange, Fernanda e Ângela. Meu nome é Jéssica Macedo e eu vou começar a apresentar o trabalho. Introdução. O objetivo deste trabalho foi discutir os principais protocolos hormonais utilizados na sincronização da ovulação de zebuínos de corte. Dentre as técnicas abordadas, destacam-se aquelas que utilizam prostaglandinas e aqueles que associam estrogênios e progestágenos, sendo essas importantes ferramentas do manejo reprodutivo do rebanho. O Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do mundo e hoje é o primeiro país no ranking de exportações de carne bovina. Porém, o pecuarista, por ser o elo mais fraco e desorganizado da cadeia produtiva, ainda é extremamente mal remunerado. Isso exige a máxima eficiência de produção com o menor custo possível, na tentativa de aumentar as margens de lucro dessa atividade. Em um sistema de produção de bovinos de corte, e a eficiência reprodutiva é o aspecto mais importante da atividade, por estar diretamente relacionado ao aumento na taxa de desfrute do rebanho. A maioria dos sistemas de produção ainda não está preparada para atender a esses requisitos e apresenta índices produtivos bem abaixo do esperado, permanecendo aqueles que são capazes de produzir mais e com mais qualidade. Muitos pecuaristas têm significativas perdas econômicas quando suas matrizes não produzem um bezerro por ano, consequência de período de anestro prolongado. O atraso na concepção ou na não concepção podem causar o descarte de matrizes por falhas reprodutivas. O ideal é ter a desmama de um bezerro por ano. Novas de gestação dentro de no máximo 70 a 80 dias pós-parto. No intervalo parto-concepção, deve-se ainda descontar os dias em que está ocorrendo a involução uterina, que dura em média 40 dias, restando apenas algo em torno de 40 dias para que se estabeleça uma nova gestação. Os bovinos são poliéstricos anuais, ou seja, apresentam vários ciclos estrais ao longo do ano. Ciclo estral é o conjunto de fenômenos ocorridos entre dois episódios de estro. Em fêmeas bovinas, o ciclo estral varia de 17 a 25 dias. O hormônio liberador das gonadotrofinas, GNRH, é produzido no hipotálamo e atinge a hipófise anterior por meio do sistema porta-hipotalâmico hipofisário, causando a liberação dos hormônios gonadotróficos FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. O FSH, por sua vez, é responsável pelo crescimento dos pequenos folículos, enquanto o LH atua no desenvolvimento final e ovulação do folículo dominante. Então, nós temos aqui esse esquema que mostra o hormônio GNRH lá no hipotálamo, que é liberado para a hipófise anterior, e essa hipófise anterior libera o FSH e o LH para desenvolver suas funções. O 17-beta-estradiol é o principal hormônio estrogênico da fêmea, sendo produzido pelas células da parede dos folículos ovarianos, sob o controle do FSH nas células da teca e do LH nas células da granulosa dos pequenos folículos, sob o controle do LH, células da teca da granulosa dos grandes folículos. Quando produzido na presença do folículo dominante, ele é responsável pela retroalimentação negativa do FSH e pela retroalimentação positiva do LH. Na ausência da progesterona, P4, induz o pico pré-ovulatório de LH e também um comportamento de estro. Nos bovinos, a lise do corpo lúteo, que é o CL, e, consequentemente, a queda das concentrações de progesterona ocorre devido à liberação pulsátil de prostaglandina 2-alfa pelo endométrio uterino. Então, nós temos esse esquema aqui mostrando um endométrio uterino com a liberação pulsátil da prostaglandina, vai diminuir a progesterona, o teor de progesterona sérico e causar a lise do corpo lúteo.
Cada onda de crescimento folicular é dividida em 4 fases: emergência ou recrutamento, seleção, dominância e atresia ou ovulação do folículo dominante. A emergência é o recrutamento de um grupo de folículos primordiais para iniciar o crescimento. A seleção é quando um folículo é selecionado, não sofre atresia e potencialmente pode chegar a ovular. A dominância é quando o folículo selecionado se destaca e passa a crescer mais rapidamente que os outros, suprindo o crescimento dos demais e inibindo o recrutamento de um novo grupo de folículos. Então, o folículo dominante passa a ser LH dependente, até que ocorra a ovulação ou a atresia. Após a ovulação, ocorre a formação do corpo lúteo, devido a uma série de alterações morfológicas e bioquímicas nas células da teca interna e da granulosa do folículo rompido. Essas mudanças são chamadas de luteinização. A partir de então, tem-se início da produção de progesterona. Durante o ciclo estral, em bovinos, podem ocorrer de 1 a 5 ondas de crescimento folicular, sendo que a maioria dos animais apresenta 2 a 3 ondas, e somente a última origina um folículo ovulatório. Geralmente, 3 ondas ovulatórias em novilhas e 2 em vacas. Então, aqui novamente temos um esqueminha que mostra a ovulação, né, a luteinização, cria a formação do corpo lúteo e a produção de progesterona. Então, gente, eu vou falar sobre a influência da nutrição na reprodução, tá bom? Então, a gente sabe que a baixa nutrição é a principal causa da reduzida fertilidade de vacas criadas em áreas tropicais e subtropicais. Estudos demonstram que o score de condição corporal indica o nível de armazenamento de energia desse animal, o que está diretamente relacionado com o reinício da atividade ovariana no pós-parto. A ovulação, a primeira aplicação de GNRH nos protocolos de sincronização é influenciada por esse score. As vacas que têm esse score baixo têm uma baixa pulsatividade de LH e o folículo dominante com diâmetro e persistências reduzidos e, portanto, um menor intervalo entre as ondas de crescimento folicular, com uma menor chance de responder à primeira aplicação de GNRH. Então, aqui nesse gráfico, nós temos o efeito do score de condição corporal na taxa de concepção de fêmeas bovinas lactantes, inseminadas por IATF, né, inseminação artificial por tempo fixo. Nós podemos ver aqui na vertical a taxa de prenhez e na horizontal o score de condição corporal. Podemos perceber também que quanto maior o score de condição corporal, maior a taxa de prenhez. Assim, né, como quanto menor o score corporal, menor a taxa de prenhez. A utilização de prostaglandina 2-alfa ou seus análogos sintéticos, como por exemplo o cloprostenol, tem a função de baixar drasticamente os níveis séricos de progesterona através da luteólise. A injeção de prostaglandina 2-alfa causa regressão imediatamente do corpo lúteo, com 5 dias ou mais de existência, levando rapidamente as concentrações séricas de progesterona a níveis basais, permitindo o incremento da frequência de pulsos de LH, aumentando assim a produção de estradiol pelo folículo dominante e assim promovendo a indução ao éstro ou à ovulação. Protocolos para a sincronização do éstro e da ovulação. Protocolo OVCIN. Este protocolo de sincronização da ovulação foi descrito por Pursley et al. Em 1995 e consiste na aplicação via intramuscular de 100 microgramas de GNRH independente do dia do ciclo estral em que as vacas se encontram, causando a ovulação do folículo dominante presente, iniciando ou coincidindo com o início de uma nova onda de crescimento folicular, sincronizando o desenvolvimento do próximo folículo dominante. 7 dias após, é feita a aplicação intramuscular de 20 mg de prostaglandina 2-alfa, causando a regressão do corpo lúteo. E após mais 48 horas, é feita uma nova aplicação intramuscular de 100 microgramas de NRH, sincronizando a ovulação após 12 a 18 horas. E aí, depois disso, é realizada a IATF. Bom,
em vacas encontraram a sincronização da ovulação de 85 a 90% dos animais, diminuindo o número de dias para a primeira inseminação, aumentando assim a porcentagem de vacas gestantes aos 100 dias. Já em novilhas, não apresentou resultado eficaz na taxa de prenhez. Este protocolo não sincronizou de forma eficiente a ovulação dessas novilhas, provavelmente por esta categoria ter predominantemente 3 ondas de crescimento folicular. E segundo Pursley, de 95, e Santos, de 2003, animais com 3 ondas têm menor resposta à primeira aplicação de GNRH, reduzindo a taxa de sincronização, porque o intervalo entre as ondas desses animais é mais curto e a chance de se ter folículos com capacidade ovulatória no momento da aplicação do GNRH é bem menor. Em vacas que apresentam anestro, os progestágenos exógenos administrados de diferentes formas mantêm a progesterona circulante em níveis subliterais, permitindo um padrão secretório de LH característico da fase folicular, permitindo que o folículo continue crescendo e, devido à maior produção de estradiol, possa ocorrer o pico de LH e a ovulação. O uso da progestágenos entre aplicações do primeiro GNRH e a prostaglandina alfa-2 do protocolo 20 poderiam melhorar as taxas de prenhez quando este protocolo for utilizado em fêmeas zebuínas de cortes criadas extensivamente, tendo, no entanto, considerável aumento nos custos para a sincronização desses animais. Animais com ciclicidade normal. Com a presença do corpo lúteo, os prostágenos aumentam concentrações séricas de progesterona, diminuindo a pulsatilidade do LH e o tamanho do folículo dominante. Os prostágenos são usados para baixa ciclicidade, são efetivos para animais com baixa ciclicidade. Como no Brasil o rebanho bovino de corte é criado extensivamente, ou seja, em pastagens, e na maioria das vezes de baixa qualidade e sujeitas à sazonalidade de produção, muitas das matrizes ainda não se encontram em bom nível de ciclicidade no início da estação reprodutiva, tornando-se então de grande valia o uso de protocolos que utilizam progesterona ou progestágenos. A associação de benzoato de estradiol e prostágenos. O benzoato de estradiol é um análogo sintético de ação estrogênica, com a mesma eficiência do 17-beta-estradiol, na indução de uma nova onda de crescimento folicular e na sincronização da ovulação. Tratamentos com o benzoato de estradiol e implantes de prostágenos no início do protocolo hormonal resultam em boas taxas de sincronização da ovulação e da gestação feita a partir de inseminação artificial em tempo fixo. Vários estudos têm demonstrado que a emergência dessa nova onda de crescimento folicular ocorre em torno de 4 dias após o início do tratamento, pela supressão temporária do FSH e ou do LH, o que leva à atresia do folículo dominante presente, em qualquer que seja o estágio da onda, e início de uma nova onda de crescimento folicular. Aqui nesse slide, nós temos 2 gráficos que representam, a dinâmica folicular em novilhas e em vacas submetidas ao protocolo de benzoato de estradiol juntamente com progestágenos. Então, nós podemos verificar que, assim como no slide anterior, demonstra que a atresia do folículo dominante ocorre em qualquer estágio da onda. E ocorre aí também o início de uma nova onda de crescimento folicular. Isso geralmente acontece em torno de 4 dias após o início do tratamento. Então, nós temos aqui o encontro da linha azul com a linha vermelha, tanto em novilhas como em vacas, em torno ali do D4, no dia 4. Ocorre o encontro entre as duas linhas. Solange Gardini. A sincronização de uma nova onda de crescimento folicular durante o período de administração do progestágeno proporciona 2 vantagens. Evita-se a formação de folículos persistente e homogeneiza-se o estadio do desenvolvimento folicular ao final do tratamento.
sincronizando assim de forma mais eficiente as ovulações. De acordo com Barros, o tratamento mais utilizado consiste na administração de 2 mg de benzoato de estradiol no momento da inserção do dispositivo de progesterona, sendo este considerado o dia 0 do protocolo. Após 8 dias, juntamente com a retirada do implante, realiza-se a aplicação intramuscular de 0,50 mg de cloprostenol sódico e depois de mais 24 horas, aplica-se intramuscular 1 mg de benzoato de estradiol. O ECG, o agonadotrofina coriônica equina, é um fármaco de meia vida longa produzido nos cálices endometriais da égua prenhe, que se liga aos receptores foliculares de FSH e LH e aos receptores do LH e do CL. Esse hormônio cria condições de crescimento folicular e de ovulação, e o seu uso tem se mostrado compensador em rebanhos com baixa taxa de ciclicidade, em animais recém-paridos e em fêmeas de baixo score corporal. Nos animais cíclicos, não se verificou efeitos positivos no tratamento com ECG. Ainda sobre o ECG, trabalhos recentes sugerem que a administração do ECG, juntamente com a aplicação da prostaglandina, tende a aumentar a taxa de prenhez de vacas em anestro pós-parto. As considerações finais é que a sincronização da ovulação para realizar a inseminação artificial de tempo fixo é uma importante ferramenta do manejo reprodutivo do rebanho, sendo que atualmente a literatura apresenta várias técnicas hormonais que permitem o controle do desenvolvimento folicular e da ovulação de bovinos de corte. Obrigada. Gente, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite.